Semana passada, eu comecei a falar algo aqui com vocês, irmãos, algo bem bacana. 12 atitudes importantes para um líder. O que é um líder? Um líder, todo mundo, na verdade, foi chamado para ser um líder na casa do Senhor, ou ele é um líder na sua casa. De qualquer maneira, nós somos líderes. Amém? Líder é aquele que discipula a vida de alguém. Ele é um líder, ele está liderando sobre um discípulo. Amém? Você está entendendo? Líder também é aquele que dirige uma célula. Ele lidera algumas pessoas ali. Líder é também a dona de casa, que tem a casa para cuidar. É um líder. Nós como líderes, irmãos, nós temos que ter essa prática. Você está entendendo? Na verdade, todos nós fomos chamados para liderar alguma coisa. E eu creio verdadeiramente que nós fomos chamados para cuidar de vidas e liderar, né, com a graça de Deus. Mas para liderar não é fácil não, viu, gente? Né? Não é brinquedo, não. Então nós temos que ter muita graça de Deus, a direção do Espírito Santo, né? Nós temos que ter atitudes assim e colocar essas atitudes em prática. Só de boca não funciona. Com a mensagem de domingo, nós aprendemos como resolver conflitos, como restaurar relacionamentos. Isso vai ter que estar sempre acontecendo. Quer seja no ministério, quer seja dentro de casa, quer seja no trabalho. Nós temos um papel de liderança, amém? Ainda mais aquele que é um cristão, né? Muito mais ainda foi chamado para isso. Nós usamos o texto de João capítulo 17, e João capítulo 17 é como se fosse o relatório de Jesus para Deus, né? Jesus, você sabe que ele foi enviado aqui na terra para cumprir uma missão. Ele não foi enviado à toa, né? Porque Jesus era o Filho de Deus, era muito bonito que fosse enviado à terra. Não, ele foi enviado com uma missão. A missão de Jesus era trazer redenção para os homens, para que o homem pudesse novamente se relacionar com Deus, para que os homens pudessem se relacionar uns com os outros, para que pudesse existir restauração em toda a área da sociedade. Então o papel principal de Jesus foi, em todas as áreas que você possa imaginar, levar restauração. Amém? Você entende isso? E Jesus, né, como era um bom liderado, Jesus era um bom líder e um bom liderado, né? Ele era um bom liderado quando ele foi enviado pelo próprio Deus, pelo Pai. E depois que ele faz todas as coisas, depois que ele cumpre com a missão dele, que era formar discípulos, que era curar enfermos, que era trazer salvação, depois que ele faz tudo isso, ele vai e ele presta um relatório para Deus, né? E nós como liderados, muitas vezes nós vamos ser desafiados, nós vamos ser, assim, instruídos, agora chegou a hora de prestar o relatório, né? De prestar contas. A prestação de contas, irmãos, tem que estar na nossa vida. Eu já participei de grupo familiar, onde eu podia fazer o que eu queria lá, não tinha uma prestação de contas eficaz. Tinha um papel lá que você preenchia, mas nada que fosse assim, que transformasse situações ali. Já aconteceu isso comigo. Hoje, graças a Deus, nós temos aqui na Igreja da Paz, né, relatórios na célula, mas que vão ajudar verdadeiramente a trazer crescimento para aquele grupo, vão ajudar a levar um maior cuidado. Por exemplo, você sabe que no relatório do envelope da célula, ali aparece quantos MDAs tem, quantas pessoas estão indo na célula, quantos estão visitando, assim por diante, né? Então ali nós sabemos se as pessoas estão sendo cuidadas ou não. Por quê? Imagina comigo, uma célula com 30 pessoas, dessas 30 pessoas, apenas 3 são discipuladas. O que está faltando ali? Pessoas para discipular ou pessoas sendo discipuladas, não é verdade? Se nós pregamos o cuidado, precisa haver cuidado. Então, através desses números, a gente consegue providenciar supervisão, prestar conta para a nossa liderança. E através dali que vai haver um cuidado. Amém? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E para uma igreja crescer, para uma célula crescer, né, o segredo do crescimento e do cuidado ele acontece através de líderes. A igreja ela vai crescer através da sua liderança. Não adianta, irmãos, a gente não fazer nada durante a semana toda. A gente, sabe, um não se comunicar com o outro, a gente não convidar ninguém para ir para a célula, para o culto, chegar aqui no domingo e esperar que algo vai acontecer. Você acha que a igreja vai crescer? Hã?
A igreja cresce por causa de nós, mas não é nós aqui dentro, é nós lá fora. Você está entendendo? Então, quando nós começamos a exercer a nossa liderança lá fora, é que a igreja começa a crescer. Amém? Isso acontece através de líderes que amam a Deus verdadeiramente, que têm o seu coração voltado para Deus. Eu sei que você tem esse coração, viu? Eu sei que você deseja servir a Deus de todo o teu coração, tá? Olha só, e mais do que isso, eu sei que o seu maior desejo, sabe qual que é? Ser tão cuidadoso com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer discípulos de Jesus, semelhantes a Jesus, nós temos que ser tão cuidadosos com isso, né? Nós temos que realmente cuidar bem de cada pessoa. Porque o próprio Jesus, ele levou a sério o cuidado, ele cuidou muito bem. Tanto é que na prestação de contas ele fala: Deus, Pai, aqueles que o Senhor me confiou, nenhum se perdeu. Quer dizer, ele levou a sério a missão dele. E eu sei que você é um líder diligente, amém? Você é um líder assim, que tem muito cuidado com a palavra de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo, com as atitudes corretas e com a motivação certa, irão transformar os seus mundos, sempre prestando conta, honrando suas lideranças, e através de tudo isso que eu falei, nós vamos cumprir o ID de Jesus, amém? Mas olha só, líder, você é um líder. Para você ser um bom líder, você precisa colocar algumas atitudes em práticas, tá bem? Líder que não tem atitude, irmãos, né? Eu já vi célula morrer, eu já vi célula crescer. Tudo depende do líder, viu? Né? Da motivação do líder, a motivação correta, se ele está cheio do Espírito Santo, buscando Deus, se ele está orando, lendo a palavra de Deus, viu? E nós como cristãos, nós temos que ter essa vida cheia do Espírito Santo de Deus, amém? Eu só vou pincelar aqui por cima, tá? Até chegar no ponto que nós vamos continuar aqui. Primeira atitude importante para um líder, principalmente um líder de célula aqui. Glorificar a Deus. Como que nós podemos glorificar a Deus? Fazendo a vontade dele. Amém? Outra coisa que nós precisamos entender. Deus, Ele quis você aqui nessa igreja, amém? Você está aqui? Igreja da Paz, você veste a camisa, amém? A tua igreja, ela tem uma visão pronta, ela tem algo assim, ela tem uma visão. Nós sabemos aonde, em curto prazo, nós queremos chegar, nós sabemos a médio prazo onde nós queremos chegar, e nós sabemos a longo prazo onde nós queremos chegar, e onde nós vamos chegar, amém? E para isso, existe um trajeto, é como se fosse uma escada que nós estivéssemos subindo, certo? Com vários degraus, assim, cada degrau, ela representa um passo que nós estamos dando no amadurecimento e no nosso crescimento pessoal. Amém? Isso aqui na Igreja da Paz nós chamamos escada do sucesso, né? Que é o ganhar, consolidar e assim por diante, tá? Até o enviar. Então, quando nós conhecemos o processo que nós temos na igreja e aquilo que nós podemos fazer, nós temos que nos engajar. Nós temos que cair de cabeça. Ah, Deus, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? É na Igreja da Paz que o Senhor me colocou? Então eu vou fazer tudo o que tem que fazer. Amém? Porque eu quero ser diligente com a tua palavra. Eu quero glorificar o Senhor. Porque o Senhor me colocou na Igreja da Paz. E como Igreja da Paz, eu faço parte do corpo de Cristo na Igreja da Paz. A Igreja da Paz, ela tem uma função em Rio Claro, que é ganhar vidas e cuidar muito bem delas, através da célula, através do discipulado, através do Tadel, formando novos líderes. Então, se é isso que é para fazer, eu vou ser bem diligente. Primeira atitude, glorificar a Deus, fazendo a vontade dele. Amém? Segundo, manifestar o poder do nome de Jesus. Devemos manifestar o nome de Jesus e não as nossas próprias habilidades. Quando manifestamos o nome dele, vamos passar a vida. Toda a nossa força está no nome de Jesus. Devemos tomar cuidado para não estarmos procurando glória para o nosso nome. Nosso ego gosta disso, viu? Tá? Ele gosta, né, de receber elogio, né? Mas olha só, se você quer ser um grande líder, você tem que glorificar o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus vai te usar. Na verdade, nessa igreja, eu amo essa igreja, eu amo vocês. Porque Deus já tem usado você. Deus tem te usado.
Deus tem usado você para trazer a tua família. Deus tem usado você para ganhar os do teu trabalho. Deus tem usado você para ganhar os teus vizinhos. Deus tem usado você. Então você já está glorificando o nome dele. Amém? Só que tudo isso está acontecendo não é por sua causa. É pela graça de Deus na tua vida. É por causa de Jesus. A grande estrela é Jesus. Então quem que nós temos que mostrar na cela? É Jesus. Nós não somos nada. Nós estamos aqui para servir a Jesus. Né? Tudo isso acontece é por causa dele. Se eu cuido de alguém, é para que esse alguém se aproxime mais de Jesus. Se eu desejo ser uma pessoa melhor, é porque eu quero me parecer mais com Jesus. Então tudo é dele. É o que nós costumamos falar aqui, né? Apesar de nós. Né? Se tem acontecido alguma coisa, é apesar de nós. Né? Nós não temos feito nada. É a misericórdia dele sobre a nossa vida. E é mesmo, né? Você vê vidas sendo transformadas, irmãos. Mas é a misericórdia dele na nossa vida. Você acha que eu e você, nós temos o poder de entrar no coração das pessoas e direcionar para o caminho que a gente quer? Você acha que nós temos essa capacidade? Não. Nós só somos um canal ali. A água que está correndo é o próprio Jesus. Eu posso ser um canal abençoado. Né? Assim como uma torneira, quando você abre, ela jorra água, eu posso ser uma torneira fechada e não uma torneira aberta. Você está entendendo? A água vai estar querendo sempre te jogar. Mas ele quer usar a tua vida. Amém? Então é sempre Jesus. Não esqueça. Amém? Não esqueça. Se um dia você for usado mais ainda do que você já está sendo, lembre-se, não é por sua causa. Uma vez eu escutei algo tão bacana, tão legal, que eu levo comigo até hoje. Né? Um pastor, ele contando, talvez você até tenha ouvido essa história. Você talvez deve ter ouvido essa história. Uma vez um pastor, ele foi, pastor razoavelmente novo, ele foi pregar numa igreja, ele foi convidado para pregar numa igreja. Eu não sei se essa história é verdadeira, eu sei que falou muito comigo essa história. E ele foi grandemente usado por Deus naquele dia. Grandemente usado. Então todo mundo acabou o culto, né? Foi cumprimentar ele, né? Falou, olha pastor, que bênção, né? Você, nossa, foi tão usado, né? Você é um grande homem de Deus e tal, né? Ô filho, obrigado, viu? E ele, antes de ser um grande pastor, sabe o que ele era? Ele era um pasteleiro. Talvez você até tenha ouvido essa história. Ele era um pasteleiro. Então, toda vez que ele era grandemente usado, para nunca deixar de glorificar o nome de Jesus, ele dizia que toda vez que as pessoas queriam exaltar ele lembrava do cheiro de óleo, o óleo de cozinha. Que era para nunca esquecer da onde foi que ele veio. Né, para nunca se esquecer do que Deus fez na vida dele. Né? Então toda vez, né, que você achar, né, toda vez que o pavão abrir a asa aí, lembra do cheiro de óleo de cozinha. Né? Lembra de onde você veio, lembra da misericórdia de Deus. Né? Ou não, né, Paulo? A Paulo está ali, só fazendo cara feio aqui por causa do óleo da cozinha. Amém? Terceiro, não sermos possessivos. Tá? As ovelhas são do Senhor, não são nossas. 4. Devemos ser dependentes de Deus. Devemos demonstrar que toda a virtude vem de Deus. Todos os nossos discípulos devem ter essa mentalidade, que é buscando a Deus que eles crescem. Amém? Vou te falar algo aqui precioso. Quando nós discipulamos vidas, sabe o que começa a acontecer? Os nossos discípulos, eles começam a se tornar dependentes da gente, não é verdade? Bem no comecinho é bem assim. Tudo que ele precisa, ele vai te procurar. Ele acha que você é um Deus na vida dele. Aí nós temos que sempre estar instruindo os nossos discípulos, né? Olha, você já foi orar, você já foi falar com Deus, você já foi buscar direção disso que você está vindo me perguntar. Antes de você vir falar comigo, você já falou com Deus? Então nós temos que sempre levar a pessoa primeiro para Jesus. Ela ser dependente de Deus e não da gente, amém? E aqui, a quinta, prioridade de oração.
Jesus sabia, olha só o verso 9 aí, você que está com a tua Bíblia aberta, João 17, 9. Fala assim: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus está dizendo aqui que ele, você consegue imaginar o Filho de Deus, quer dizer, o próprio Deus, orando pelos discípulos dele? Ele não tinha todo o poder? Você está entendendo? Como? Por que o próprio Jesus orava? Por que ele achava isso tão importante? Gente, se Jesus orava, quanto mais eu e você. Ele sabia que Deus podia fazer todas as coisas. Ele sabe que Deus pode fazer, mas ele sabia que ele precisava se comunicar com esse Deus. Ele sabia que ele precisava orar para que Deus guardasse os discípulos dele. Olha só que precioso que era. Então, o próprio Jesus orava. Não é interessante você parar para pensar, poxa, mas como que o Filho de Deus orando, ele não tinha todo o poder? Ele não podia fazer todas as coisas? Ele não tinha poder para fazer uma árvore secar? Ele não tinha poder para curar? Ele não tinha poder para dar vista aos cegos? Ele tinha todo o poder. Mas ele levava a sério a oração. Por isso nós temos que levar a oração a sério, priorizando ela. Você quer que a tua célula cresça? Você orar. Você tem que orar muito. Uma das atitudes que um líder tem que ter, colocar em prática, é oração, vida de oração. Orar pelo liderado. Quando você ora pelos seus liderados, irmão, Deus gera amor no teu coração, até por aqueles que são difíceis, viu? Agora, eu quero agora entrar aqui no ponto 6 aqui, na sexta atitude, que nós não falamos semana passada, tá bem? Você que está com a tua Bíblia aí, nós vamos acompanhar. Abra aí comigo em João capítulo 17, 12. Fala assim: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse o quê? A Escritura. Irmãos, vamos pensar uma coisa aqui. Jesus, ele cuidou de 12. Um desses 12, a Bíblia fala aqui que ele estava destinado a se perder mesmo. Era o único. A Escritura já se cumpriu. Você está entendendo? Então significa que eu e você, não existe mais nenhum Judas. Tá bem? O único Judas que existiu ali, ó, já foi. Então a partir de agora, todas as pessoas que nós ganhamos, nós temos que manter. Nós não podemos perder nenhum. Se existem pessoas difíceis na nossa igreja, existe. Se existem pessoas que dá vontade de desistir muitas vezes, dá, né? Tem um ali cutucando o outro ali. Tem sim. Dá vontade sim. Porque você fala, puxa vida, você faz tanto para essa pessoa, mas não corresponde. Você ama tanto, mas a pessoa não, olha, ela continua fazendo tudo o contrário. Você faz, vai, cuida e não acontece. Mas, assim como Jesus, prestando conta para o Pai, ele falou, Pai, aqueles que o Senhor me desse, eu não perdi nenhum. E nós também, nós não vamos perder nenhum. Irmãos, a Paula sabe, assim, o meu sofrimento, que muitas vezes em casa, né, Paula? Né? Aqueles que estão mais fraquinhos aqui na igreja, eu falo, Paula, será que eu estou falhando? Será que eu não estou indo tanto atrás? Será que eu não estou ligando? Eu falo, calma, você está fazendo tudo que está ao teu alcance. Quando eu vejo alguém ficando um pouquinho mais fraco, gente, dói no meu coração. Dói no meu coração. Sabe, porque eu aprendi que o grande segredo da nossa igreja, e eu não sou movido por essa, a minha motivação não é essa, mas eu sei que a nossa igreja ela vai ser muito grande um dia, vai ser a maior igreja dessa cidade. Eu sei disso. Só que, para ela se tornar uma grande igreja, com pessoas muito bem cuidadas, eu tenho que valorizar cada um. Cada um. Sabe por quê? O meu Deus, o meu Pai, o teu Pai, Ele só pode confiar algo para mim e para você, se nós formos de confiança. Nós só seremos
nós só receberemos aquilo que nós almejamos para a nossa vida. Se Deus sentir firmeza na gente. Se Ele falar, olha, você é de confiança. Reinaldo, você é de confiança, porque você não perdeu nenhum do que eu confiei a você. Lia, Paula, Cidinha, Sueli, Caio. Né, filho? Vocês são tão fiéis a Deus, porque vocês vão atrás de cada um difícil. Então eu vou confiar agora, a partir de agora, a vocês, aqueles que são fáceis, aqueles que são quebrantados, aqueles que vão dar muito, muito, muito fruto para mim. Agora eu vou começar a confiar esses para vocês. Gente, escuta o que eu vou falar hoje para vocês aqui. Hoje, assim, é tão precioso esse momento. Mas nós estamos tendo muito trabalho, assim, né? Com pessoas ainda que não estão se envolvendo de todo o coração, não estão entendendo, não entendem que o melhor para a vida delas é elas serem fiéis a Deus. Mas um dia, nós vamos ter tantas pessoas aqui implorando para servir a Deus. Falando, eu quero fazer qualquer coisa, deixa eu lavar um banheiro, deixa eu cuidar de alguém, deixa eu ir atrás daquele drogado na rua. Tem gente que vai pedir para a gente, deixa eu fazer. Nós vamos ter pessoas que vão nos honrar, que vão nos amar, pessoas que vão amar vidas, que vão ser tão fiéis a essa igreja, ao cuidado, vão ser fiéis a Deus. Nós vamos ter. Mas esse dia só vai chegar se hoje, eu e você, líder, nós valorizarmos aqueles que são problemáticos. Só dessa maneira. Não tem outra maneira. Coloca isso na tua mente. Por isso que eu falo, irmãos, começou um discipulado. Com qualquer um que seja, não desista nunca mais. Nunca mais. Pode ser que um dia a pessoa venha falar para você, eu não quero mais. Você vai respeitar, mas você vai aplicar fé. Vai falar, Deus, ela vai voltar. Ele vai voltar. Em nome de Jesus, eu não vou desistir. Eu não vou perder nenhum dos que o Senhor me confiou. Porque eu sigo o exemplo do irmão mais velho de Jesus. Amém? Você quer ver frutos acontecendo aí na tua vida? Leva isso a sério. Não perca nenhum. Tá? E o que eu estou falando não é que nós temos que ser possessivo, não, gente. Não é aquele sentimento de possessão, tá? Se eu e você, a gente tiver a motivação correta, é isso que eu estou falando. Possessão é uma coisa. Sabe? Eu não quero perder ninguém, que se eu começar a perder, como é que vai ser, né? Não, é o amor. Fala, Deus, ela é uma ovelha preciosa do Senhor, o Senhor morreu por ela. E ela não está entendendo que ela tem que ser fiel com o Senhor. Me ajuda, Deus, a tua graça, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou pagar um preço por essa vida. Quando a motivação é correta, aí sim. Não adianta também a gente fazer com a motivação errada, que também não funciona. Tem que ter a motivação correta no coração, um dia atrás, amém? Jesus mesmo, ele fez essa oração prestando contas, né? Sabe qual que é a função tríplice, né? As 3 funções do pastor de ovelha. Você sabe que aqui, todos nós somos pastores, amém? Você entende isso? Né? Primeira função, estar com eles. Segundo, guardá-los. Terceiro, protegê-los. Estar com eles, guardá-los e protegê-los. Estar, guardar, proteger. Vamos falar comigo? Estar, guardar e proteger. De novo, estar, guardar e proteger. Amém? Resultado disso, nenhum vai se perder. Se você estiver presente, se você guardar, se você proteger, como que nós podemos estar junto com eles? Fisicamente falando, estando junto, né? Comendo junto, chamando os fracos para estar junto com você na tua casa. Como que nós podemos guardá-los? Eu e você, nós só podemos guardar alguém através da oração. Deus, guarda eles, Pai, guarda eles do mal, livra-os do mal, livra das mentiras do diabo, livra das fraquezas humanas, em nome de Jesus. E como nós podemos proteger eles? Quando alguém chegar para você, sabe aquele discípulo fraco teu que ainda está crescendo? E alguém vem falar dele para você. Você vai começar a proteger. Você vai falar, não fala assim do meu discípulo. Eu amo tanto ele vai vencer sim. Amém? Não deixa as pessoas falarem dos seus discípulos, gente.
Não deixa. Guarda eles, protege eles. Eles são o bem mais precioso que Deus confiou nas tuas mãos, são os teus discípulos. Guarda eles. Não deixe falar mal. Se você se pegar, porque vou falar de todo o coração, dá vontade assim, sabe? Fala, puxa vida, eu estou fazendo, e mesmo assim não vai. Dá vontade até de soltar umas palavras ruins ali. Né? Falta de fé, mas não deixa isso entrar nem no teu coração. Não deixa ninguém falar. Protege, guarda bem. Se alguém falar, o teu discípulo está fazendo isso, isso e isso, né? Ele é assim. Fala, não, ele não é assim. Ele pode até ter tido uma atitude errada, mas ele não é assim, viu? Aí eu vou falar com ele, nós vamos falar com ele. Então protege, guarda. Porque hora ou outra, eles vão voltar. Hora ou outra. Nós temos que parar, sabe do quê? Com a síndrome do irmão mais velho. Né? Quando o filho pródigo, ele foi e ele gastou a herança dele, e quando ele voltou com o rabinho entre as pernas, o pai, como que o pai estava esperando ele? De braços abertos, já estava ali, já todo dia ia lá atrás do filho que tinha sumido. Aí o que acontece com o irmão mais velho? Quando o irmão mais novo chega e é bem recebido, fica todo enciumado. Né? Ah, mas pai, eu sempre estive aqui com o Senhor. Eu nunca te deixei. Ele gastou tudo. Daqui que o pai falou para ele, falou, filho, tudo que eu tenho agora é teu. Tudo que é meu agora te pertence. Querendo dizer, ele eu vou continuar amando, mas ele perdeu os benefícios que você tem agora. Ele gastou a parte da herança dele. Ele vai ter que começar do zero de novo. Você está entendendo? Ele abriu mão de tudo. Ele vai recomeçar. Mas tudo que eu tenho é teu. Então, nós temos que tirar a síndrome do irmão mais velho do nosso coração. Sabe? Falar, Deus, me perdoa, Deus, se alguma vez eu pensei assim. Quando o meu pastor estava falando em restaurar aquele soldado ferido, né, e eu fiquei falando para ele, mas não, olha lá, hein, o que você vai fazer, hein? Olha lá. Né? Ele, as mancadas que ele está dando com você. Olha o que ele está fazendo. Irmãos, isso chama síndrome do irmão mais velho. Nós temos que ter o mesmo coração para restaurar aquele que está perdido. O soldado que foi ferido. Nós não podemos esquecer o que já fizeram lá atrás. Amém? Amém? Nós temos que aprender a valorizar, assim como Deus valoriza. Abre aí, João capítulo 17, o verso 15 agora, hein? Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do quê? Do maligno. Deus está falando, eu não estou orando, Deus. Não estou orando, Pai, para que o Senhor tire eles do mundo, mas para que o Senhor proteja eles do maligno. De quem que os discípulos precisavam de proteção? Contra quem? Contra o diabo. Porque o diabo tem poder, ele tem poder de influenciar, isso ele tem. Ele tem o poder de ficar lançando as setas dele, isso ele tem. Essa é a maior arma que ele tem. E muitas pessoas têm acreditado nas mentiras do diabo. As pessoas têm acreditado. Você sabe qual que é a grande luta minha e sua como líder? É ir contra as mentiras do diabo na vida das pessoas. Porque talvez seu discípulo, seu liderado na célula, ele chega para você e fala, puxa, mas você é tão abençoado, eu nunca vou conseguir ser assim como você é. Você tem que falar, misericórdia. De onde é que você tirou isso? Isso é uma grande mentira do diabo para a tua vida. A verdade de Deus é que Ele quer e Ele vai te usar poderosamente. Não aceita essas mentiras do diabo para a tua vida, não. Uma coisa que nós temos que lidar é contra as mentiras do diabo. Sabe o que nós temos que fazer, irmãos? Nós devemos aplicar fé. Outra atitude importante. Nós devemos aplicar fé pelos nossos liderados para Deus protegê-los do mal. Fé. Eu tenho aprendido a viver nessa atmosfera. Sabe aquela atmosfera de que você não está acontecendo ainda, mas no teu coração, na tua mente, nos teus sonhos, você já vê acontecendo? O reino de Deus é assim.
O reino de Deus, ele é palpável só que no espiritual. Você ainda talvez não está vendo isso aqui. Mas quando, através da fé, nós começamos a ver os nossos discípulos tendo vitória. Quando nós, através de fé, vemos a nossa igreja crescendo. Quando, através de fé, nós vemos a nossa célula crescendo. Quando, através de fé, nós olhamos para aquele discípulo que nós estamos começando a cuidar. Ele como um novo líder de célula, nós estamos andando no terreno que Deus adora, que é o mundo espiritual. É um mundo que é regido pela fé. Olha, eu até me arrepio, gente, falando disso. Porque a única maneira de eu conquistar e você conquistar algo no reino de Deus é através da fé. Deus vai me testar. Deus vai nos testar e nos provar o tempo inteiro. Você quer conquistar algo? Você quer que a tua célula cresça? Vez ou outra, você vai olhar para a tua célula, vai ter meia dúzia de gato pingado. Sabe por quê? Porque Deus está gerando no teu coração para que você tenha fé. Para que você ande em fé, para que você não veja meia dúzia de gato pingado, mas para que você olhe e veja 6 líderes de potencial que vão ganhar pelo menos 3 pessoas naquele tempo de célula. É assim, quando nós começamos a andar no sobrenatural, aí nós nos tornamos pessoas confiáveis para Deus. Nós temos que andar aplicando fé. Aplicando fé. Irmãos, quantas vezes, né, Paulo? Às vezes a gente chegava no Tadel, ou no culto assim, mas era 8, 9 pessoas num culto. No Tadel aqui, às vezes era eu, a Paula, você, né, mãe? Quem mais aqui, talvez? Só, né? Era só nós 3 aqui, a gente começou o Tadel. Foi. Não tinha mais ninguém, né? Não, tinha o Rodrigo e a Sabrina. Daí depois foi chegando o Reinaldo, a Eliane, a Sul, né? Já tem. Quanto tempo faz que você já está vindo no Tadel? Faz um tempão já, né? Faz, né? Depois que você começou a liderar o Ministério Infantil, você já está vindo, né? Agora a Nil, o Alexandre, o Ed. Acho que o Ed não veio porque talvez ficou trabalhando hoje, né? Eu acho que deve ter ficado lá. Mas daqui a pouco isso aqui está cheio de pessoas que querem servir a Deus. Mas quando começou, quando você olha 1, 2 pessoas, você fala, Deus. Aí você tem que andar em fé. Você tem que começar a ver. Eu não vejo mais cadeiras vazias. Eu vejo assim, cabeças aqui em cada cadeira. Assim, eu já vejo pessoas. Eu vejo essa igreja pequena. Essa igreja é muito pequena para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas eu tenho que aprender a andar nessa atmosfera. Sabe por quê? Porque senão eu me desmotivo. Senão eu deixo de acreditar. Senão eu deixo de viver. Senão eu deixo de fazer a vontade de Deus. Você está entendendo? Então, fé é o terreno onde nós temos que andar o tempo todo. Aplicando fé e declarando palavra de fé. Por isso, nós temos que vigiar a motivação do nosso coração. Sabe por quê? Porque vez ou outra nós vamos estar falando uma palavra negativa. É incrível. Você vai estar falando do seu liderado, você vai estar falando uma palavra negativa para ele. Você vai falar uma palavra negativa do culto, da célula. E vez ou outra você vai estar soltando uma palavra. Você vai ter que estar se policiando daqui para frente. Falar, Deus, não. Eu não vou aceitar viver nesse terreno, não. O meu terreno é o terreno onde eu aplico fé. Onde eu caminho por fé. Onde eu vejo. Irmãos, você consegue ver cada rua dessa cidade com uma célula. Eu vejo cada rua dessa célula com um bannerzinho na frente. Aqui tem uma célula. Cada célula, cada casa com pelo menos 2, 3 células acontecendo. Nós vamos ganhar Rio Claro para Jesus. Mas nós só vamos ganhar se eu e você a gente pisar nesse terreno. A palavra de Deus fala assim, que Deus vai nos dar por herança a terra que nós pisarmos, não é assim? A terra que eu pisar, a terra que você pisar vai nos ser dada por herança. Você vai conseguir pisar em todo canto e rua dessa cidade? Com o teu pé? Não, mas através da fé você vai conseguir andar e pisar e tomar posse de cada lugar. Até naquele que você fala, poxa, esse aqui eu não sei se vai. Vai porque Deus vai trazer pessoas de tudo que é canto da cidade. Amém? Pessoas comprometidas. E gente, enquanto eu e você nós estamos aqui, existem pessoas orando lá fora, assim como um dia eu orei. Falei, Deus, eu estava no meu quarto orando.
e falava, Deus, eu quero conhecer a verdade, eu quero viver a verdade. E eu ficava orando. Eu falava, Deus, eu quero viver algo, Deus, que seja verdadeiro. Deus, eu quero fazer algo, Deus, que vai mudar vidas. Deus, eu quero fazer algo, Deus, para me sentir útil verdadeiramente no teu reino. Eu não quero perder tempo na minha vida. Mas eu vou falar uma coisa para você. Assim como existiam uma multidão de pessoas orando, né, quando o profeta achou que ele estava sozinho, existiam 300 homens valentes lá que também estavam, não é? Ali orando e falando com Deus também. Assim como eu estou aqui hoje, assim como você está aqui hoje, existem lá fora, em cada canto dessa cidade, pessoas com o coração disposto, quebrantado, sincero com Deus, que está procurando a verdade para a vida delas. E Deus, o Espírito Santo precisa me conduzir você, até chegar no caminho dessas pessoas. Você vai ver que vai ter dias, você vai estar andando na rua e você vai cruzar com pessoas assim. Muito engraçado, irmão, está chegando um irmão aqui na igreja, eles são da igreja católica, né? Eles eram, né? Porque agora eles disseram que já são da igreja da paz. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, pastor, eu queria viver algo verdadeiro, eu estava buscando a verdade para a minha vida. E eu encontrei aqui. Deus falou comigo que é aqui. O cara está saindo da igreja católica, você está entendendo isso? Deixando os santos para viver a verdade de Deus para a vida dele. Os caminhos estão se encontrando, as pessoas estão se encontrando lá fora. Deus está trazendo essas pessoas. Tenho certeza que esse casal aqui vai dar tanto fruto para Jesus. Vai colocar a gente no bolso, irmãos, em nome de Jesus. Pessoas que querem Deus, amam a Deus, sem conhecer o Deus na essência. Ou talvez conhecem com seu coração, né? E estão procurando a verdade para a vida deles. E estão encontrando. Então nós temos que aplicar fé. Amém? Aplicar fé pelos nossos liderados para Deus protegê-los do mal. Às vezes, algumas pessoas são tão problemáticas que temos uma tendência de queremos que Deus os tire do nosso meio, viu? Tá? Essa atitude não é de Deus, irmão. E eu vou ser bem sincero, até eu já falei com a Paulo, né, Paulo? Ai, Deus, tira, leva embora, porque pelo amor... Eu já falei, irmãos. Não é nenhum de vocês aqui, não. Mas, irmãos, eu já tive atitude errada, viu? E eu peço perdão a Deus. Mas porque tem pessoas assim que são muito problemáticas. Você fala, puxa vida, Deus, eu não vou dar conta de cuidar disso aí, não. A pessoa não quer de jeito nenhum. Leva ela para outro lugar. Olha só, versículo 17 aí, fala assim, santifico-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outra versão aqui fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, na revelação. Você lembra que eu falei? A verdade é a revelação de Deus. As pessoas, entenda algo, irmãos. Entenda algo que eu vou falar aqui para vocês. Você cuidar de alguém sem essa pessoa ter revelação, é como se você estivesse batendo, dando murro em ponta de faca. Não vai. Agora, quando ela começa a ter a revelação do Espírito Santo, você ensinar para uma pessoa que ela tem que entregar o dízimo e oferta dela, sem ela ter revelação, você vai arrumar briga, você vai arrumar confusão. A pessoa vai falar, o dinheiro é meu, você não põe a mão. Aqui não vou dar dinheiro para pastor. A primeira coisa que eles acham, né, que estão dando dinheiro para pastor, né? Bem assim. Então, se você liderar alguém e essa pessoa não ter revelação naquela área, você não vai conseguir. Né? A mesma coisa a gente chegar, a pessoa, o cara bebe, o cara fuma. Você chegar para ele e falar, você não pode fumar, não pode beber, que isso é pecado. Agora, quando o Espírito Santo fala com aquela pessoa, gente, ela que vem falar, fala, eu não quero mais essa porcaria, não. Nós temos casos aqui na nossa igreja, irmãos que já pararam de beber, de fumar, né? E eu nunca falei nada para eles. Você não pode porque é pecado.
né? Muito pelo contrário, chegava todo envergonhado para mim. Falei, pastor, perdoa, né? Falei, filho, fica tranquilo, né? É o Espírito Santo que fala. Eu não posso falar nada para você, te proibir, porque eu não sou Deus. Mas se o Espírito Santo falar com você, ouça o que ele quer falar. Aí, estão sendo uma bênção, cada vez mais crescendo com Deus. A revelação. As pessoas precisam ser santificadas na revelação da palavra. Amém? Você está entendendo? Fidelidade, né? Como que as pessoas vão entender que elas precisam ser fiéis ao culto de celebração, célula e discipulado? Só através de revelação. Se ela não tiver revelação, sabe o que vai acontecer? Ela vai achar que ficar dentro da casa dela é a melhor coisa. No sofá, ainda mais nessa época de frio, irmãos. O diabo, eu acho que usa essa época do frio. Não é possível, gente. É verdade, né? A pessoa está lá, num domingo, já dando 5 horas da tarde, ela está quase apagada no sofá. Quando ela acorda, já é 6 e pouco. Né? Porque o Espírito Santo desperta. Uma pessoa fala, hoje eu não vou na igreja, não. Quer dizer, a pessoa não está sendo fiel, não está tendo a revelação da palavra, né? Sobre fidelidade. Mas quando elas têm a revelação da fidelidade, é 4 horas da tarde, o coração dela já está disparado. O meu fica assim. Não é pela obrigação, mas porque 6 horas, 7 e pouco eu tenho que estar aqui, servindo a Deus. Eu sinto alegria. Então, é 4 horas eu já estou indo tomar banho. Eu estou indo, eu fico ali ansioso, gente, por causa de Deus. Eu amo esse Deus. Adorar a Deus é a melhor coisa do mundo. Eu entendo que ser fiel com Deus é a revelação que Ele trouxe para a minha vida. Então, isso eu não preciso mais buscar, porque essa revelação eu já tenho. Mas muitos não têm essa revelação. Que a melhor coisa para a vida deles é a fidelidade com Deus. Eles não entendem isso. Agora, sem revelação, não adianta. Não adianta. Eles vão achar que eles podem ficar em casa, não tem problema algum. Não precisa ir no discipulado, só quando der vontade. Eles acham que ser fiel não precisa. Então precisa de revelação. Então o segredo da santificação aí é estribar-se na palavra, para santificar as nossas ovelhas. A palavra gera santificação. Ajude o seu discípulo a crescer através da palavra de Deus. Dependente de Deus e não de você. Você mostra a palavra, usa bastante a palavra na hora que você for discipular. Na hora que você liderar a célula, usa a palavra, a palavra, a palavra. Amém? A palavra, ela gera revelação. Eu falar e você falar é uma coisa. Agora, a pessoa lê a palavra, você lê a palavra para ela, mostrar. Quando ela começa a ler aqui, os olhos vão se abrindo, a revelação vem vindo. Usa a palavra. Você quer ganhar alguém, você quer que essa pessoa conheça e pratique as verdades que estão aqui, mostra para ela. Se o teu discípulo não é fiel ao culto de celebração célula, pega em Hebreus 4:12, se eu não me engano, fala, né, que não é bom que a gente fique assim como alguns, né, que não levam a sério na igreja, que não levam a sério. Não deixar de... Hebreus 4:12, é isso mesmo? Né? Hebreus 4:12. Então, se você falar, você tem que ir na igreja, você não pode faltar, é uma coisa. Agora, quando você pega a palavra e mostra para ele, fala, olha o que a palavra de Deus está dizendo, ou é outro peso. Você está entendendo o que eu estou falando? O peso é outro. Fala, não deixei-vos de congregar, como é o costume de alguns. Aí você lê alguns versículos e você mostra, puxa vida, eles estavam errando mesmo com Deus, né? Então não posso. Quer dizer, a revelação entrou no coração dele. É a palavra. Seu discípulo tem problema na área financeira, por exemplo. Pega a palavra, Provérbios, muitas vezes fala, né? O bom nome é melhor do que muitas coisas, né? Mais vale o bom nome do que as riquezas. Você vai mostrando. É bem assim. Mostra a palavra. Então, uma grande sugestão, discipulado. Quando você olha para os seus liderados, você tem que identificar, a palavra de Deus fala assim, que nós devemos conhecer o estado das nossas ovelhas, tá? O que é isso? Você pega ovelha por ovelha, aí você vai orar pela vida dela, Deus vai começar a te mostrar coisas, ou você já vai identificar no natural. Você tem que pegar discípulo por discípulo e anotar. Esse tem problema na fidelidade, então anota, fidelidade. O outro tem problema em tal área, o outro em tal área. Aí beleza. Agora, nesse discípulo aqui, vamos procurar na palavra de Deus
as verdades para que a vida dele seja transformada. Procura, anota os versículos. Na hora que reunir com ele, leia. Leia junto, faça ele ler. E vai indo. Você vai ver a vida dele sendo transformada através da palavra. Amém? Estão me entendendo? Não é muito difícil não, né? Mais fácil do que a gente imagina. Porque às vezes a gente fica falando, mas é a palavra que muda as pessoas. A nona atitude aí. Contagiar nossas ovelhas com a paixão pelas almas. João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha só, né? Ele todo empolgado, Jesus falando. Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os enviei. Olha só. Jesus, ele era um evangelista nato. Ele não fazia acepção de pessoas, Jesus. Ele pegava o publicano, ele pegava o pescador, ele pegava o cobrador de imposto, e ele ia formando discípulos ali, né? Pobre, rico, intelectual, todos eles eram abrangidos pelo amor de Jesus. Todos eles. Um exemplo, a mulher samaritana, Nicodemos, o fariseu, Zaqueu, o cobrador de impostos. Quer dizer, Jesus não fazia acepção de ninguém. Jesus, ele foi enviado ao mundo cheio de amor, de paixão, pronto para pagar qualquer preço pelas ovelhas. Ele estava disposto a dar a vida dele pelas vidas, né? Ele fez de tudo para ganhar as pessoas. Leve também o seu discípulo. Quando você for se comunicar, falar do amor de Deus para alguém, para evangelizar, para fazer uma visita, leva o teu discípulo junto, viu? Nós precisamos contagiar as nossas ovelhas com paixão pelas almas. Então, nós até estava conversando com o Reinaldo ontem, né, no discipulado, nós precisamos estar cheio disso, nós precisamos criar no nosso coração a rotina de evangelizar, a rotina de fazer amizade, a rotina de levar as pessoas para Deus. Nós temos que ter essa rotina, e levar os nossos discípulos junto. Quando você leva junto os seus discípulos, quando você está fazendo uma visita ou algo assim, ele vai ver o teu amor, que você é tão contagiado por isso, você acredita tanto nisso, isso vai contagiar também. Nós precisamos colocar, né, os nossos discípulos andar ao nosso lado, viu? Amém? 10. 10ª atitude. João 17, 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Nós temos que sabe fazer o quê? Entrar em crise, irmãos. Se santificar, para que as ovelhas nossas sejam santificadas. Se você quer que as suas ovelhas elas tenham a revelação da palavra, você tem que buscar a revelação da palavra para a tua vida primeiro. Buscar muito em oração, se quebrantar. Tem o Tadel, tem um momento da oração, se quebranta, busca a revelação de Deus. Está na cela e se envolve, e pergunta para Deus, interage com o teu líder, se envolve. Está no seu TSD, se envolve com Deus. Fala, Deus, olha, eu tenho dúvida nisso. Fala comigo, para ouvir. Começa a interagir. Entra em crise. Se você não tem revelação sobre alguma coisa, alguma área na tua vida, entra em crise, meu amado. Viu? Entra em crise. Fala, Deus, nessa área aqui eu preciso crescer. É agora ou nunca. Ou vai ou racha. Eu quero crescer. Começa a entrar em crise. Deus, eu vou me santificar para que os meus discípulos sejam santificados, para que os meus liderados sejam santificados, para que a minha célula cresça, multiplique, continue formando líderes multiplicadores para a honra e glória do Senhor. Nós só podemos transferir aquilo que nós temos. Sabia disso? Se você tem morte, você vai transferir morte, mas se você tem vida do Espírito de Deus sobre você, você vai transferir a vida do Espírito, a vida de Jesus sobre os seus liderados. Busca muito a Deus, entra em crise, amém? Você não pode produzir no seu discípulo o que você ainda não é na prática. Seja modelo para as suas ovelhas, orando, jejuando, meditando na palavra de Deus, amém? Seja modelo. Fala, Deus, eu quero ser um modelo a ser seguido. 11º, João 17, 20. E não, deixa eu ler aqui na NVI. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, aleluia, por meio da mensagem deles. Nós temos que ter, sabe o quê?
11º aí, um espírito de fé. Fala para o seu vizinho, você tem um espírito de fé. Você tem o Espírito de Jesus. Olha só, Jesus, irmãos, nesse versículo aí, ele tinha um espírito tão grande de fé sobre a vida dele, que ele estava orando, olha só que interessante, ele estava orando pelas almas que os discípulos dele iam ganhar. Ele não estava orando pelos discípulos nesse versículo aqui. Ele falando, eu rogo não pelos meus, mas pelos que os meus vão ganhar. Quer dizer, você já está vendo com os olhos da fé, precisa ter um espírito de fé sobre o teu discípulo, amém? Sobre a tua célula. Você tem que olhar para a tua célula e falar, Deus, eu vejo, Deus, cada um deles, eles são novos e futuros líderes na igreja. Eu vejo. Em tudo devemos ter um espírito de fé, orar com fé pelas almas que nossas ovelhas vão ganhar. Agora, nós estamos encerrando aí, abre em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Do 5 ao 9. Fala assim, vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Verso 6. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo, assim, tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. 12º aí, ofereça não só o evangelho para as pessoas, mas ofereça a sua vida pelas pessoas. Não fale só do evangelho, mas se entregue mesmo de verdade para aquela vida, amém? O exemplo aí que eu li do apóstolo Paulo, depois que Paulo e Barnabé separaram-se, a Bíblia nos dá a entender que Paulo aprendeu muitas lições aí, né? Você sabe que eles tiveram conflito, né? Inclusive, Paulo aprendeu muitas lições, inclusive a se tornar um Barnabé, né? Aí atrás, Paulo entendeu esse princípio. Vamos amar as ovelhas mesmo quando elas nos mordem, ter uma vida sacrificial por elas, você que está pronto para dar sua própria vida por elas. O segredo de produzir vida nos outros é crucificar o ego, e também o segredo de produzir mais vida em mim. João 10:17 fala assim, vou ler aqui. João 10:17. Olha só. Dê a sua vida, irmãos, por alguém, pelos seus liderados. Leva isso a sério. Sabe, não leva a célula, não leva o discipulado como algo, como algo a ser cumprido, tá? Pratique isso como você estivesse dando a sua vida, porque o próprio Jesus, ele deu a vida dele por amor à nossa vida. Ele deu, e nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Olha, deixa eu falar algo para vocês. Se eu e você, a gente levar a sério essas atitudes assim tão importantes para um líder, viu? Tão importantes, nós vamos sim ganhar multidões para o Senhor Jesus. Porque Deus vai confiar em mim e você, viu? Leva isso a sério. Eu tenho certeza que nós temos o alvo até setembro de alcançar 70 pessoas. Nós podemos até ultrapassar isso, né? Eu tenho certeza que nós vamos até colocar um alvo. O nosso primeiro alvo na cidade vai ser ganhar 10% da cidade, amém? Se a cidade tem 200 mil, nós vamos
ver uma igreja inicial com 20 mil pessoas. Eu creio que nós vamos chegar lá. Viu? As igrejas da paz ao redor do mundo, irmãos, estão se tornando as maiores igrejas da cidade. E aqui não vai ser diferente não, viu? Mas sabe por quê? Porque elas são atraídas pela verdade. Onde existe revelação, as pessoas são atraídas. Onde existe transformação de vida de verdade, as pessoas são atraídas. Onde ela sente firmeza, onde as pessoas acreditam em você. Sabe que você não está pregando só um evangelho, mas você está entregando a sua vida por amor a elas. Elas vão levar isso a sério. E isso é o que propaga. Essa é a mensagem que chega lá fora. Olha, aquele povo lá, eles não só pregam não, eles vivem de verdade. Vem comigo ver. Vem comigo ver. Eles vão atrair pessoas, você não vai nem ter tanto trabalho. Mas a mensagem, a simpatia, vai estar em todo o povo. Em toda a cidade, irmãos. Você vai ver que precioso que vai ser esse tempo. Que eu estou falando hoje para você. Vai ter dia que você vai ouvir pessoas assim, talvez no teu trabalho você nem conhece. Alguém falando assim, sabe lá na Igreja da Paz? O pessoal é tão amoroso, é tão verdadeiro. Nunca vi isso na minha vida. Você vai ouvir. Onde você estiver, em cada canto da cidade, né? As boas notícias chegando lá. E por causa disso nós vamos levar e conduzir pessoas para Jesus. Porque Jesus é por causa dele, é para ele, é por ele que nós fazemos tudo. É por ele que nós entregamos também a nossa vida. Se ele entregou a vida dele, por amor a mim, por amor a você, nós também vamos entregar a nossa vida por amor a muitos.